Mateus capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Irmãos, se vocês pegarem alguma Bíblia que tem lá ordem cronológica, existem Bíblias desse tipo que vai dizer que eles pegam tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, e vão falar tudo da maneira cronológica. O que é isso? Do tempo certo. Essa história aconteceu nesse tempo, depois veio essa história, depois veio essa história. E eu não quero aqui traçar um tempo ou algo em ordem cronológica, mas eu vou seguir a lógica do livro de Mateus. O livro de Mateus, se nós pegarmos os textos antes de Mateus 15, vai falar que Jesus ele multiplica os pães e os peixes. Ele está num lugar ali, as pessoas estão com fome, e Jesus ele multiplica os pães e os peixes. E quando ele termina de multiplicar, a multidão está saciada, ele fala com os seus discípulos assim: olha, vão na frente no mar, vão na frente no barco, que eu vou depois de vocês. Jesus ele sobe ao monte com a fim de orar sozinho. Então ele chegando ao monte orando, então os discípulos estão ali na tempestade, estão ali no vento, e Jesus ele vai, entre 3 e 6 da manhã, aparece andando sobre as águas. E os discípulos começam a gritar: fantasma, fantasma. E às vezes nós criticamos porque nós sabemos o final da história. Mas imagina você lá no meio de um lago, no meio do mar, e você vendo assim os ventos no meio da madrugada, e você avista de longe alguém vindo, caminhando sobre as águas, algo nunca visto antes, e Jesus aqui ele faz isso. Aí Pedro, ele fala: é um fantasma, não sou eu, não temas, sou eu. Aí Pedro: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Sempre tem aquele que fala, né? Manda eu ir contigo. Eu acho que eu seria igual Pedro. Se é o Senhor mesmo, às vezes lá nas reuniões da empresa, às vezes em algumas reuniões, às vezes na roda de conversa, fica todo mundo pensando uma coisa, mas ninguém fala, eu sou aquele que fala. Aí eu seria Pedro. Aí chega: então vem comigo, Pedro. Aí Pedro começa a andar sobre as águas também. Aí ele começa a olhar para os lados e ver, os ventos, as ondas, e começa a temer e começa a afundar. Mas Jesus pega ele pelos braços e fala que quando eles entram no barco, o vento cessa. Aí eles falam: verdadeiramente o Senhor é filho do homem. Mas aí quando ele chega do outro lado, lá em Genezaré, aí que as pessoas, reconhecendo eles, traz os enfermos, traz ali Jesus, e fala que todos aqueles que pelo menos tocarem nas orlas das vestes de Jesus seriam curados. E eles foram curados. Só que não vieram só essas pessoas, vem também aqueles fariseus, aqueles saduceus que eram do conta do ministério de Jesus. Aqueles que eram responsáveis por mostrar a lei, por guardar a lei, por ensinar a lei. Eles não estavam fazendo isso de forma corretamente, como também estavam fazendo de forma falsa. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Julgavam uma coisa, mas eles mesmos eram pegos naquilo que eles faziam. Eles
se alegravam em dizer que eram dizimistas, que ofertavam, que oravam, eles davam ali o dízimo do endo, do cominho, mas misericórdia eles não tinham com o próximo. O amor com o próximo, então, eles não tinham. Eles gostavam de ficar nas praças orando, jejuando de forma desfigurada, todo descabelado, tanto a ponto que Jesus foi falar com eles, eles estavam, se eles quisessem ser honrados, eles deveriam jejuar, mas deveriam passar um óleo, e se eles quisessem orar e fosse abençoado por Deus, eles deviam orar em secreto, que o Pai iria recompensá-los. Então eles começam a olhar os discípulos se alimentando. E então eles sempre, quando eles viam Jesus, quando Jesus estava lá na casa de Mateus, eles também questionaram a Jesus por que o Senhor está comendo com os pecadores. E Jesus fala assim, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu já expliquei aqui para a igreja que não existia nenhum são. Na verdade, todos são doentes e todos precisam de Jesus. Mas ele começa a perguntar para Jesus. Fala que eles vêm de Jerusalém a Jesus e perguntam. Aqui no versículo 2, eles fazem a pergunta a Jesus e aqui vai falar sobre a tradição. Eu quero falar um pouco o que é a tradição. Eles perguntam para Jesus por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos quando come. Se você lê esse versículo rapidamente, se você lê a Bíblia de forma não estudada, não sendo iluminada pelo Espírito Santo, assim como muitas pessoas leem, muitas pessoas que não têm o Espírito Santo e gostam de achar nas Escrituras algo que pareça ser escandaloso para eles, eles vão ler esse texto e vai falar assim, olha, os discípulos não lavavam as mãos. Eles estão certos de perguntar a Jesus, isso é falta de higiene? Mas o que ele está falando aqui, eles falam tradição dos anciãos, porque não era só o fato de colocar as mãos e ter algo ali para ensaboar e lavar as mãos ali na água, ou simplesmente esfregar as mãos numa água sobre as mãos. Eles tinham todo um ritual, a água tinha que vir pelo braço, tinha que esperar, então gastavam um tempo. E esses fariseus e esses escribas, eles pegaram os mandamentos de Moisés e foram acrescentando coisas nele e passando um para o outro, e isso que entra a tradição deles. Eles pegam algo que não está lá na lei, aumenta e passa para o outro, até chegar naquelas pessoas e dizer, vocês têm que cumprir isso que vem do Senhor. Mas se você pegar a lei de Moisés, não tem nada que fala sobre lavar as mãos. A não ser quando era um sacerdote, ele tinha que lavar a mão lá na bacia, antes de entrar no santuário, mas não se referindo aqui às pessoas e exclusivamente os discípulos. E se a gente for olhar os dias de hoje, muitas igrejas, muitas pessoas estão se apegando à tradição. Muito tradição. Você não pode fazer isso, você não pode cortar isso, você não pode vestir isso, você não pode andar isso, você não pode andar sem isso. Aí quando você chega para esses líderes, para essas pessoas, entenda que liderança não é só o pastor. Vamos desmistificar isso aqui agora. Não é só o pastor, não é só o líder do diaconato. Aqui está se aplicando, sim, ao próprio Jesus e aos discípulos. Mas, quando você pega lá o termo liderar, que é influenciar. Então, se existe duas pessoas e uma pessoa consegue influenciar a outra, ela está liderando sobre a outra pessoa. Então, quando eu estou falando líder aqui, para vocês, eu quero que vocês, de forma abrangente, pensem que você pode estar liderando sobre alguma pessoa. E às vezes você está com aquela pessoa ao lado ali falando assim, se você na hora da oração, você não levantar as mãos, se você não ajoelhar na hora de guerrear, Deus não vai ouvir a sua oração.
Se você não gritar, se você não fizer isso, você não é uma pessoa avivada. Se você não fizer desta forma, se na hora do louvor que você não tocar em pé, se você não tocar de calça, você não vai ser abençoado. Eu não estou aqui falando que pode todas as coisas também, né? Eu estou aqui falando, né, João Felipe? Estou aqui falando que se você é de uma igreja, tem ali os seus usos e costumes. Se você quer fazer parte daquela igreja, você tem que seguir aqueles usos e costumes. Nós batistas, nós prezamos pelo bom senso. Eu não vou chegar para nenhum irmão aqui e falar assim, irmão, essa calça você não pode usar, ó. Quando pastor Gé, quando você for pregar, tem que ser de terno. Eu jamais vou fazer isso. Porque não tem nada que diz que a gente tem que fazer assim. Mas agora, se o pastor Gé vier pregar aqui, usar o senhor, que o senhor não fica com vergonha. Vier de bermuda, vier de chinelinho, vier de camiseta, ó, Gé. Felizmente, eu não vou poder deixar o senhor pregar, não. Porque é o costume da igreja. Vai escandalizar o irmão que vai ver você de bermuda. Vai escandalizar a irmã que vai ver lá seus músculos lá de fora. Então, irmãos, mas existem lugares que é coisa demais. E eles fazem como esses fariseus faziam. Eles colocavam fardos sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar. E falavam ainda, se você não fizer isso é pecado, se você fizer assim é pecado. Eu não vou ficar citando aqui porque eu não quero falar de uma igreja tal ou uma denominação tal. Eu quero que você olhe, porque às vezes nós olhamos para esses lugares, mas nós estamos cheios de tradição dentro da nossa mente. Porque eu aprendi assim. Porque lá na igreja assim nós fazíamos assim. Pastor, na igreja lá, na hora do louvor, se o irmão não fechar o olho, se o irmão não falar em línguas, está errado, tem alguma coisa errada. Só que aí eles estão questionando, é Jesus, é o Filho de Deus, Deus homem aqui na terra. Ele se humilhou em forma humana, mas a sua natureza divina, misturada com a natureza humana, estava ali. Deus sabe de todas as coisas, Deus não está apegado. Se aquilo ali, de alguma forma, ofendesse a Deus, eles não fariam, você pode ter certeza disso. Mas era a tradição humana. O que eles estavam questionando é porque os discípulos não seguem a tradição dos anciãos. Eles em momento nenhum chegou, por que os seus discípulos não estão seguindo a palavra de Deus? Por que os seus discípulos não estão seguindo os mandamentos de Deus? Porque eles criam que a tradição, de forma extra-bíblica, tinha tão valor quanto a lei, quanto a palavra. Nós vemos uma igreja tal aí que acredita que a tradição é tão importante que seja ao ponto de estar no mesmo nível da igreja, da Bíblia. Eles falam assim, isso não tem na Bíblia, mas a tradição tal diz isso. Mas eu quero a Bíblia é a palavra de Deus, o nosso guia é a palavra de Deus. E nós questionamos tantos a eles, mas às vezes nós temos muita tradição dentro de nós, e coisa que não está na Bíblia. Você tem muita coisa que não está na Bíblia, mas é tradição humana. Te ensinaram assim, mas não está na Bíblia. Mas aí Jesus vai e fala, ele porém me respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha a incoerência. A tradição que eles diziam, estavam questionando Jesus, que os discípulos deles não praticavam, que era o ato do ritual de lavar as mãos, mas por causa da tradição deles, eles estavam transgredindo o mandamento do Senhor. E qual é esse mandamento do Senhor? Honrar pai e mãe. E aqui ainda fala que seja punido de morte, que é acrescentado lá em Levítico. Em Efésios 6 vai falar que esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque se você pegar o mandamento, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue todos os dias da sua vida. Primeiro mandamento com promessa. Então, o que é importante é nós obedecermos a palavra de Deus e não seguir tradições. Só que eles, o que eles faziam?
A pessoa que não queria honrar seu pai e sua mãe, aqui eu estou falando de forma financeira, inclusive se você pegar lá em 1 Timóteo, que vai falar sobre honrar verdadeiramente as viúvas, eles vão falar o que? Olha, é viúva, a igreja então vai olhar o seguinte, tem filho, tem neto, então esses devem honrar a sua própria casa. Porque aqueles que não honram a sua própria casa, como vão honrar a igreja do Senhor? É isso que está dizendo. Então você tem que honrar. Se você tem condição, se você tem a sua mãe, o seu pai vivo, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Dá recurso. Ah, não tem recurso. Você tem que prover um recurso. É isso que o mandamento está dizendo. Mas aí o que eles faziam? Para não dar esse recurso para o pai e para a mãe, falavam que ia dar uma oferta ao Senhor. É como se a minha mãe, está aqui presente, estivesse precisando de dinheiro, está 2 contas vencidas lá, a ponto da CEMIG vir e cortar a luz dela. Eu chego assim, não, vamos orar, minha mãe, vai dar tudo certo, ora. Aí eu tenho dinheiro lá para pagar a conta, né? Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou ofertar ao Senhor. Vou ofertar ao Senhor, estou livre de honrar a minha mãe. Estou livre, eu não preciso honrar a minha mãe porque eu estou dando uma oferta ao Senhor. E muitos naquela época, principalmente alguns fariseus e escribas corruptos, até negociavam essa oferta. Não, você dá tanto aí, é ao Senhor e tal, eu vou reter um pouco, e você não precisa honrar seu pai e sua mãe. Isso acontecia, irmãos. Isso acontecia. Aí Jesus vai falar com eles, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Assim invalidaste a Deus por causa da vossa tradição. O mandamento diz para honrar o pai e a mãe. Mas por causa da tradição de dar uma oferta ao Senhor, eu não faço isso. Eu não estou falando isso que você não deve ofertar ao Senhor. Oferte sim. Mas eu falo aqui com plena convicção. Está gravado, vocês podem me cobrar. Se sua mãe está passando por necessidade financeira e você tiver um dinheiro para ofertar, você não oferte aqui na igreja. Vá lá e supra a necessidade da sua mãe e do seu pai. Porque é isso que é o mandamento do Senhor. Se você conseguiu suprir, se não está passando nenhuma necessidade, aí se você, segundo Deus propôs no seu coração, e você quer ofertar ao Senhor, amém. A sua oferta vai ser abençoada. Aí Jesus não só fala que eles estavam invalidando o mandamento do Senhor por causa da tradição, mas também os repreende e fala, hipócritas. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus, uma hora, eles vão pegar os fariseus e vai falar que eles são tão hipócritas que eles eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora é lindo, granito, é porcelanato, mas lá dentro é podridão, é osso, é carne podre. E muitas das vezes nós nos portamos como esses fariseus. Somos lindos por fora, somos adoradores. A irmã começa a cantar o louvor ali, a pessoa já está no manto. A pessoa já está louvando, já está engrandecendo. É Deus para lá, você conversa com a irmã, essa glória, é só aleluia. Mas na hora de observar os mandamentos de amar o próximo como a ti mesmo, de honrar a Deus acima de tudo, é só sair da igreja, a pessoa vira outra. Vocês não prestam conta para mim, vocês não prestam conta para o pastor Jé, vocês prestam conta ao Senhor. Precisa falar assim, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aqui, irmãos. Nós, como pastores, nós pregamos a palavra do Senhor.
E o poder transformador é do Espírito Santo de Deus que te convence, te traz arrependimento, te traz mudança. Se essa palavra que está sendo lida aqui, o Espírito Santo agindo em vocês, não está produzindo fruto, eu posso chegar para você e posso dar todos os questionamentos, pontuar todos. Você não vai ser convencido. E não pense vocês que eu, o pastor Ger, vamos ser cobrados, porque nós estamos conversando com vocês em relação a isso. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós ensinamos. Fechando aspas, fechando aí que eu nem abri, fechando parênteses que eu nem abri, mas vamos lá. Eles eram adoradores, vai falar lá em Isaías capítulo 29, que eles adoravam em vão, porque eles adoravam só no exterior. Mas o interior deles, eles idolatravam, eles eram hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa falsa, aquela pessoa que não demonstra ali, que não condiz o modo de viver conforme ela fala. Aí eu sou santo, eu prego ao Senhor, mas na hora de se portar, irmãos, ele não precisa nem, como se diz assim, a natureza grita. A pessoa demonstra, em alguma hora ela vai demonstrar. A pessoa que chega para você e fala assim, ó, eu não sei o pastor Ger, mas eu já fico cismado. Ah, pastor, eu sou bonzinho, pode contar comigo, sou dizimista. Ó, eu dei tudo aqui nessa igreja. Irmãos, a gente passa por isso, a gente já fica assim, vamos ver. Aí vai o tempo, primeira coisa que você repreende a pessoa, quer saber de nada? Não, porque tá todo mundo, que negócio todo. Irmãos, faz isso, irmão. Não, porque eu sou assim, irmão, mas a palavra está dizendo. Não, mas a segunda tradição que eu aprendi, eu devo fazer assim. Aí você fala assim, Você não chama a pessoa de hipócrita, você é caiado, mas você pensa. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhe disse, ouvir e entender, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Quando Jesus está falando contaminar, que não são germes, não são sujeira, contamina de fora, no interior, espiritualmente. É isso que Jesus está falando. Versículo 12. Então, se aproximando deles, os discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Vai escandalizar mesmo, irmãos. A palavra, como foi anunciada, ela traz o arrependimento, ela traz conversão, mas quando ela toca no seu pecado, toca aí no seu ego, você se escandaliza, você deixa de ouvir a palavra, você deixa de ouvir o sermão, você deixa de ouvir tudo e começa a olhar, aquele pregador está falando de mim, aquele pregador está falando é para mim, isso não é para mim. Eu falo que eu já, depois que eu preguei, eu conversei com algumas pessoas, isso não é que não, vocês podem ficar com a consciência tranquila. Eu conversando com a pessoa na outra situação, pessoal, você está falando da minha vida, irmão, mas eu nem conheço a sua vida. Então, se era para você, recebe aí, muda de vida. As pessoas se escandalizam quando escutam o Evangelho, porque o Evangelho não é para massagear ego. O Evangelho não é para pregar em duplo, o Evangelho não é para contar piada. O Evangelho é para te confrontar, te mostrar que você não vale nada, que Jesus vale tudo. E se você quiser se parecer com Jesus, você tem que abrir mão da sua natureza, você tem que se arrepender e você tem que mudar de vida. Vai escandalizar muitos que andavam com Jesus na hora que ele estava fazendo milagre, na hora que ele estava realizando ali a multiplicação dos pães. Aí na hora que Jesus fala, aquele que não comer da minha carne, comer do meu sangue, não tem parte comigo, muitos se ficaram escandalizados. Falaram assim, vamos embora, que duro esse discurso, que duro. Enquanto o discurso é bom, é agradável, é conveniente, as pessoas gostam de ouvir, pode ir numa igreja agora, pode sair daqui se você quiser, ir numa igreja que se prega a teologia da prosperidade que você vai ter, que você não é enfermo, que Deus vai te revelar lá, pode ir para você não ver se está cheio.
Mas no dia que o pregador, Deus tocar no coração dele, fala assim, ó, fala que o povo está em pecado, fala que o povo está fofocando, fala que o povo está fazendo isso, está roubando, fala que o povo não deveria fazer isso, deixa Deus mostrar que aquele gato daquela pessoa está trazendo maldição para a vida dela. Elas vão sair da igreja, vai procurar um lugar onde o pecado não é confrontado. Aí no versículo 12, então se aproximando dele os discípulos disseram, sabe que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram, porque foram confrontados. Ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancado, deixai os cegos guiar de seus cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Aqui Jesus está falando, todos aqueles que não são da parte do Senhor vão ser arrancados. Todos aqueles que não se convertem, todos aqueles que não são trazidos pelo Pai a Jesus, todos que não creem, que não mudam de vida, eles vão ser arrancados em algum momento. O joio está no meio do trigo, mas quando o Senhor Jesus vier com seus anjos separar o trigo e o joio será lançado no fogo. Eles vão ser arrancados. Aí no versículo 14 fala os cegos por quê? Porque não conseguem ver o Evangelho, estão com os olhos cheios de escamas, são cegos espiritualmente, o pior, estão guiando outros. Aí é uma responsabilidade dupla, porque uma coisa é um cego, um cara que ensina, uma pessoa, uma mulher, o que você quer que seja, que ensina uma tradição e não está ensinando a palavra de Deus, mas há uma responsabilidade daquele também que está ouvindo. Eu tenho a minha Bíblia, eu tenho a minha palavra, a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a minha Bíblia. Então eu consigo ler na minha casa, eu consigo orar ao Senhor, e na hora que aquele líder, aquela pessoa fala algo que não está na palavra do Senhor, opa, peraí, não é bem assim não. O Senhor está falando aí que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso tomar aquilo lá, que eu posso fazer aquilo lá. Mas aqui a palavra diz que se eu fizer, se seja por comida, bebida ou comer qualquer outra coisa, eu não devo fazer se eu escandalizo meu irmão. Peraí, é ou não é? Não, você me obedece que eu sou o seu pastor, eu sou o seu líder. Você entendeu? É um cego guiando outro cego. Porque se a pessoa ela viu e quiser permanecer neste lugar, ela vai cair no barranco junto com o outro. Se você viu, você mudou, chegou para a pessoa, conversou e ela fala assim, não, você está equivocado aqui assim, eu prego é isso mesmo, essa Bíblia aí, ainda falam, né? Quem estuda teologia vai se desviar, quem estuda teologia, mas não sabe que ao ler a Bíblia ele está praticando a teologia. Então, cego guiando outro cego. Então, me disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento, depois é lançado em lugar escuso? Escuso aqui é lugar escuro, escondido, a NVI vai usar esgoto. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Por que eu falo coração aqui? Porque antigamente os judeus acreditavam que o coração era a sede da razão humana. Então o homem, tudo que era da razão vinha do coração e das emoções nas entranhas, nas tripas, como a gente fala aí. Tanto que eles assimilaram, quando você está nervoso, você sente frio na barriga. Então, para um judeu, por isso que ele fala entranhados de afetos, de amor e misericórdia, vai falar em Filipenses. Eles acreditavam que é no coração que é a razão e nas entranhas que era ali os sentimentos. Mas nós sabemos que tudo ocorre no seu psique, no seu cérebro, mas Jesus não está querendo que dá aula de ciência. Então ele vai e começa a falar assim, no coração é que contamina o homem, porque o coração procede dos maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furto, falsa testemunha, blasfêmia. É quando você começa a pensar, quando lá na sua razão você começa a pensar em ter um caso extraconjugal, quando você começa a roubar
quando você pensa em roubar, porque você não vai simplesmente vai lá e rouba. Ah, eu vi aquilo ali, eu vou lá e roubar. Antes de você ir lá, você vai pensar. Eu vou ali, quando ninguém estiver vendo, eu vou ali, vou pegar. Já começa dentro de você. O interno começa a fazer que você cometa algo externo. Então não é o externo que vai contaminar o interno. É o interno que vai contaminar o homem. E vai fazer você fazer algo errado externo. Então o que Jesus está falando, que não é por causa de uma tradição que você vai ser mais limpo, por causa de ritual, mas é por causa do seu coração corrupto, que vai surgir os homicídios, adultério. É isso que contamina o homem. É isso que faz, que mancha o homem pelo pecado. Mas, no versículo 20 diz assim, são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Eu quero ler uma história aqui, fictícia, mas que aplica. Eu vi um pregador fazendo isso, eu achei muito interessante, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a mensagem, mesmo que seja clara, algumas pessoas têm dificuldade. Jesus, ele sabia disso, ele falava em parábolas, às vezes, para as pessoas entenderem, exemplificando na vida. Escute com atenção. Era mais um dia comum na vida de Maria, que ao executar os seus serviços domésticos, coloca a pregação do YouTube que recebeu de um amigo pelo WhatsApp, pode ser lá no canal. E ela fazendo os seus serviços domésticos e ouvindo a mensagem, ela é tocada pela pregação do Evangelho. Se arrepende e crê no Senhor Jesus. Ela para tudo o que estava fazendo e manda a mensagem para o seu amigo e pergunta, o que devo fazer agora? Ele responde, vai em uma igreja evangélica mais perto da sua casa. No mesmo dia, ela se arruma, se maqueia, se coloca a melhor roupa, o melhor perfume e vai à igreja tal. Mas nessa igreja não podia usar calça, não podia se maquiar. E o líder e os membros, com seus olhares cheios de julgamentos para Maria, ao terminar a reunião, esse líder, pressionado por alguns membros, repreende Maria, que vai embora chateada e nunca mais volta naquela igreja. Esse mesmo líder, quando chega em casa, bate na mulher, tem um caso extraconjugal, entra na porta de trás do ônibus para não pagar passagem. E durante a semana, as conversas nos grupos de WhatsApp e privado, era Maria que tinha o espírito de Jezabel. Graças a Deus, Maria foi em outra igreja e escutou a palavra e lá permaneceu. Olha só para vocês verem, irmãos. Uma pessoa ouve o Evangelho, e aqui eu já vou acrescentar um perigo que a gente corre. Vai numa igreja evangélica mais perto da sua casa. Cuidado. Vai numa igreja evangélica onde é pregada a Bíblia mais perto da sua casa. Se a pessoa não sabe, instrui. Hoje se diz igreja evangélica e a gente nem pode dizer que é evangélica mais. Você manda a pessoa para a igreja, chega lá, a igreja cheia de tradição, igual você viu aqui no texto, no exemplo. O cara é cheio de tradição, de não usar calça, de usar maquiagem. Fala que a pessoa não pode, por causa disso ela não era salva, tal, aquele negócio todo como nós ouvimos aí. Mas ele é tão hipócrita, que quando ele chega em casa ele batia na esposa. Ele tinha um caso extraconjugal. E as irmãs e os irmãos que poderiam ajudar aquela pessoa ainda julgavam ela falando que ela tinha um espírito de Jezabel. E onde fica o amor ao próximo nessa história toda? O mandamento do Senhor, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas por causa da tradição, por causa do que foi ensinado naquela igreja, eles condenaram aquela mulher. Julgavam e condenavam. E onde que está lá em 1 Coríntios 11 que fala cada um julgue a si mesmo? Porque quando eles iam se reunir,
para servir a ceia. Eles, ao invés de ficar olhando para eles mesmos, o pecado deles e pedir perdão, eles ficavam olhando o pecado dos irmãos. Olha lá fulano, olha lá fulano. Eu estou apontando, não é para você não. Olha lá fulano. Fulana está ali na loja, ali toda santinha, mas ó, de noite sai daquele jeito. Olha lá o cicrano, a bênção na igreja. Aí a Lúcia está olhando. Olha lá o cicrano, é uma bênção na igreja. Mas ele fica vendendo aí internet aí, que é suspeito. Fica vendendo lá a TV pirata para os irmãos. Isso, irmãos. Nós vimos para encerrar, nós vimos um filme recentemente de um advogado. E isso é baseado em fatos reais, tá? Uma empresa funerária, ela usaram os irmãos da Igreja Batista Nacional, lá dos Estados Unidos, para vender plano funerário para outros membros, e eles enganavam, eles superfaturavam, e a pessoa está lá devendo, está lá, está a pessoa morta, é aquilo que ela tem, pagou o plano, chega na hora, não é aquilo. E onde está, irmãos, o amor ao próximo? E eu vou deixar, eu falei para encerrar, mas estou igual alguém que eu conheço. Estou encerrando, irmãos, aí vai lembrar. Mas tem 3 perguntas para nós, para você responder para você mesmo, não para mim. O que temos seguido? As tradições humanas ou o Evangelho de Jesus? Como tem sido o nosso tratamento com as pessoas? Tem sido com misericórdia, amor, ou estamos condenando as pessoas? Ficamos escandalizados ao ouvir as palavras de Jesus? As palavras de Jesus, elas são aqui a palavra pela Bíblia. Que Deus tenha misericórdia dos líderes que andam ensinando, que andam cegos e guiando outros cegos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero ressaltar aqui, eu estou dizendo que não é que pode todas as coisas, não é que a gente não deve repreender as coisas erradas. Eu estou querendo trazer a sua atenção, porque muitas das vezes nós julgamos, nós condenamos por causa das tradições e não o que a Bíblia diz. Que a gente venha tomar cuidado. Nós devemos seguir a palavra de Deus e não as tradições. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.